Vamos voltar aqui a conversa com o Padre Paulo. Eu quero só rapidamente mostrar esse livro, Problemas no Casamento. O último livro que eu escrevi. Baseado em quê? Baseado em centenas de perguntas que eu recebo pela internet de problemas no casamento. Então, tentei dividir por assunto, por capítulo, né, e sintetizar num livro. Quais são os problemas mais graves que existem hoje no casamento? Ok? Então, está aqui. E quero mostrar as duas coleções, né, um sobre o Catecismo da Igreja Católica, que são mais ou menos 40 horas de gravação, são 11 CDs, e uma coleção sobre um curso bíblico, analisando os 72 livros da Bíblia. Ok? Padre Paulo também tem o seu curso do catecismo, né, Padre Paulo? Fala alguma coisa sobre isso. Então nós estamos com... Como é que funciona, para quem quiser Agora nós estamos acessar. com o novo site, o site reformulado, graças a Deus, né? E essa nova reformulação do site, ele visa mais realmente o estudo. Então, estão lá as aulas, tem um resumo da aula, transcrição, material também. A pessoa deve acessar o site padrepauloricardo.org e no site ela se inscreve mediante um pagamento de uma taxa mensal, né? Para receber as aulas sobre... E aí ela tem acesso a toda a área paga do site. As pessoas dizem, mas Padre Paulo, se o senhor está lá para evangelizar, por que é que o senhor não faz negócio de graça? Né? Porque, infelizmente, eu não como vento. Né? As coisas custam. Então, eu tenho famílias para sustentar, que são as famílias das pessoas que trabalham no site. Eu tenho minha vida paroquial. Minha vida não é site. Minha vida é confissão, é atender as pessoas, visitar os doentes, etc. Tem um custo, né? O site eu faço no tempo livre. Né? Então, eu tenho que ter pessoas que administram o site. Né? Então, se você recebe o benefício, então, o ônus daquilo que... Esse benefício é de quem recebe. Né? Então, seria importante que as pessoas se conscientizassem também disso. Inclusive, não somente o site, padrepauloricardo.org, mas também a própria Canção Nova. Né? A Canção Nova está aí, chegando na sua casa, de graça. Você está recebendo, então você tem um certo dever moral de contribuir. Você está se alimentando com a Canção Nova. Então, se você se alimenta com a Canção Nova, é justo que você também ajude a sustentar. Beleza. Assim também com o site, assim também com a editora Cleofas e Companhia Limitada. As pessoas estão recebendo as coisas. Tem toda uma equipe por trás, né, dos vários serviços que são prestados. Beleza. Né? Padre Paulo, vamos voltar aqui para o catecismo. Quero ver com o Ricardo, se ele tem alguma pergunta, Ricardo. Depois eu quero voltar com outra pergunta aqui. Pode colocar. A Tamara Cardoso, primeiramente, Padre, muitas pessoas te parabenizando pelos 20 anos de ordenação sacerdotal. E a Tamara Cardoso perguntando o seguinte: segundo ela já ouviu renomados apologistas católicos afirmarem que o Concílio Vaticano II foi a introdução da modernidade na Igreja. E a Igreja aceitou aceitou muitas coisas e nós não temos hoje o conhecimento daquilo que é certo. Ela está dizendo, esses apologistas defendem que esse concílio não é infalível. Ela falou assim, isso me deixa muito confusa. O que o Senhor tem a dizer? Então, eu tenho a dizer aquilo que o Papa Bento XVI tem a dizer. Né? Ou seja, o que é que o Papa Bento XVI quer realizar? Primeiro, não é justo nós colocarmos na conta do Concílio Vaticano II todos os desmandos, problemas e confusões que aconteceram nos últimos 40 anos dentro da Igreja. Sei que tem pessoas que ficam machucadas, etc. e tal, mas colocar tudo isso na conta do Concílio não seria exagerado. Segundo, o Concílio é infalível? Não. Ele é criticável? Depende. Como é que nós devemos agir diante de um documento, de documentos da importância do Vaticano II? A primeira coisa é a docilidade e a benevolência de quem está diante de um documento eclesial. Você não está diante de uma carta escrita pelo Padre Paulo Ricardo, entendeu? Você pode descer o sarrafo quando quiser, porque foi o Padre Paulo que falou. Né? Você está diante de um concílio ecumênico. Não é qualquer coisa, não é um pedaço de papel. 2.600 bispos reunidos com o Papa, né? Então, assim, é algo que nós devemos
considerar. Então, a primeira coisa, qual é a abordagem de uma pessoa quando ela pega um documento do Concílio Vaticano II? Deve ser de benevolência, no sentido, não com o olhar de quem, vem cá, agora eu vou pegar aqui o concílio e vou caçar heresia, vou provar que tem heresia. Né? Tem gente que tem essa atitude, eu vou provar uma heresia aqui, então vai lá e procura uma vírgulazinha e interpreta aquela vírgulazinha dizendo, tá, daqui eu posso deduzir a Torre de Babel. Pronto. Quer dizer, esse tipo de atitude não é adequado. Diante de um texto conciliar, se eu sou católico e tenho amor à igreja, eu preciso abordá-lo como algo que vem da minha mãe, a mãe igreja. E então, ler isto na sintonia da fé católica de 2000 anos. Então, se eu encontro aqui uma frase que para mim gera uma grave dificuldade de interpretação, e eu não consigo interpretar esta frase na sintonia dos 2000 anos, eu devo, em primeiro lugar, seriamente estudar para ver se não existe uma saída de ver uma continuidade entre as duas coisas. E aí, depois que eu sinceramente procurei entender, compreender e ver que isto que está sendo dito aqui não é diferente daquilo que foi dito durante 2000 anos, aí talvez eu possa criticar alguma expressão do concílio e dizer, olha, eu acho que essa expressão foi inadequada. Eu acho que essa expressão deu espaço a interpretações errôneas. Ou seja, digamos assim, que os padres conciliares quiseram dizer uma coisa boa, mas eu acho que se eles tivessem sido mais duros, mais claros, mais incisivos, teria sido melhor. Tudo bem, isso aí você está discutindo o que? Uma atitude pastoral. E dá para discutir uma atitude pastoral com respeito para com os bispos, não é? Porque é evidente, nós não temos ainda dentro da igreja o dogma da Imaculada Conceição Episcopal, não é? Ou seja, os bispos não são sem pecados, sem erros, sem falhas, não é? É possível, sim, mas uma coisa é você discutir uma coisa e falar como um rebelde que quer que a igreja caia, ou então como um rebelde que quer causar ruptura. O Papa Bento XVI, ele tem insistido para que nós não abordemos o concílio num espírito de ruptura. Seja a ruptura do pessoal progressista, que quer dizer, está vendo, nós somos da igreja pós-conciliar, como se fosse o Antigo e o Novo Testamento, né? Um negócio assim. Somos da igreja pós-conciliar. Agora, daqui para frente, somos outra igreja. O Papa diz, não. Assim também, o pessoal mais conservador, que diz, está vendo, o concílio rompeu, portanto, nós vamos ficar com a antiga e rejeitar o que veio depois. O Papa diz, vamos primeiro ver, sinceramente, se nós podemos, com sinceridade, dizer que isso daqui não está em sintonia com o que veio antes. Os textos reais do concílio, não o suposto espírito, né? É conciliar, mas o texto real. Então, existem textos sobre os quais algumas pessoas têm dificuldades sérias e objetivas? Sim. Acho que já chegamos a esse ponto que tem alguns textos que são de difícil interpretação, etc. e tal. Então, por que a igreja, por que nós não vamos então entrar nessa dinâmica, né, de uma interpretação, de continuidade, de procurar esclarecimentos, etc., com espírito de igreja? Mas agora chegar e demonizar um concílio, dizer que o concílio Vaticano II é a causa de todos os males, né, dos últimos 50 anos, eu acho que isso daqui é tão irreal. Porque, veja, uma reunião de bispos católicos, me desculpe, mas não sei se sou eu que sou pessimista, mas eu não acho que o mundo inteiro estava esperando a decisão dos bispos para mudar de atitude. Né? As coisas, a bomba relógio já estava armada. Né? Os bispos assinaram os últimos decretos do Vaticano II em 1965.
Em 1968, eclodiu no mundo inteiro uma revolução estudantil, marxista, maluquice, revolução hippie, revolução sexual, etc. e tal. Pergunto, foi o concílio que causou isso? Como? Nem pensar. Isso não passava pela antecâmara do cérebro dos bispos conciliares. Não está em nenhum documento, não está em lugar nenhum. Agora, o que aconteceu, isso sim, infelizmente, homens de igreja aproveitaram a onda e então colocaram dentro da igreja erros, dizendo que era o espírito do concílio e que tudo isso, toda essa revolução sexual eram os novos tempos e o espírito do concílio queria isso. Aí sim, isso fez sofrer enormemente a igreja, fez sofrer enormemente o Papa Paulo VI. Por exemplo, quando em 68 o Papa Paulo VI publicou a sua encíclica Humanae Vitae sobre os anticoncepcionais. 68. 1968. Não é? No mesmo ano que estava acontecendo toda essa revolução, ou seja, os protestos enormes no mundo inteiro contra a Humanae Vitae. Quer dizer, vamos dizer o quê? Que Paulo VI queria aquilo? Que foi o concílio que causou aquilo? Como? Não é? Ou seja, os tempos já estavam, o que nós podemos talvez acusar os bispos do Vaticano II é de não terem sabido ler, como João 23 quis, os sinais dos tempos de forma adequada e não ver que os tempos estavam maduros não para uma primavera da igreja, mas para o inverno tenebroso que se seguiu. Isso sim. Mas a pergunta é, teriam sido eles capazes disso naquela época? É fácil a gente hoje, 50 anos depois, dizer, olha aí, o que aconteceu. Mas é fácil a gente julgar as coisas depois que elas já aconteceram há 50 anos. Difícil a gente enxergar o que está acontecendo na hora que elas estão acontecendo. Agora, apesar de tudo, Padre Paulo, a gente tem a palavra fundamental de 3 papas depois do concílio. Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. João Paulo I não teve tempo de falar, porque morreu com 33 dias de pontificado. Mas Paulo VI chamou esse documento aqui de o Novo Catecismo da Igreja Católica, em 1965, quando ele aprovou esse texto. Quer dizer, então, o Papa tinha consciência que a doutrina da igreja, bem clara, estava colocada aqui. Segundo, Papa João Paulo II veio em seguida e disse que foi a primavera da igreja. E eu particularmente, assino embaixo. Quem sou eu para homologar uma palavra do Papa? Mas assino com o quê? Com a minha vida, porque eu vivi, no concílio eu tinha 15 anos. Eu vi com os meus olhos, com a minha vida, nascer depois do concílio, movimento de jovens, movimento de casais, cursílio, renovação carismática, que não tinha nada antes do concílio. Se brincava antes do concílio que a única posição do leigo antes do concílio na igreja eram 3, sentado, de pé e de joelho. Eram as únicas 3 posições que o leigo tinha, e era mesmo. Jamais eu ouvi uma pregação de um leigo antes do concílio. Eu, menino de 10 anos de idade, tinha retiro espiritual no colégio dos padres, e quem é que pregava para nós? Era só padre, e de batina desse jeito aí. Jamais um leigo podia pegar um microfone e fazer o que eu faço aqui hoje. Então, o João Paulo II foi uma primavera para a igreja. Né? E ele disse, depois da primavera vem verão, ou primavera, verão, a época dos frutos. Né? E depois vem Bento XVI, eu me lembro muito bem que quando o concílio completou 40 anos, né, 2005, Bento XVI fez uma homilia sobre os 40 anos do concílio, dando graças a Deus pelo concílio, pela maravilha e tal. Então, a gente tem aí palavra de pelo menos 3 papas que participaram do concílio e que homologam a beleza que foi para a igreja, independente dessas coisas que realmente, como o senhor disse, os bispos não são perfeitos. Ninguém vai querer que seja um documento, né, isento de qualquer
Não sei, falha até. Agora, outra coisa, né, Padre Paulo? A gente percebe que os redatores desses documentos foram homens muito bem escolhidos, né? Por exemplo, o nosso Boaventura Kloppenburg, né? Bispo de Novo Hamburgo, que morreu há pouco tempo, era um homem extraordinário, participou do relato dos documentos. Mas tudo bem, Ricardo, o que nós temos aí? Temos bastante pergunta. O Mateus, padre, está querendo saber o seguinte, olha. Como responder a um protestante se eu venero a Santíssima Virgem Maria e eu não estou deixando Jesus de lado? Ele quer saber, então, o que eu vou falar para o protestante numa situação dessa? Sei que estou saindo do assunto, mas fale também como o Concílio Vaticano II expressa a Virgem Maria. O Padre Paulo falou isso na homilia de hoje à tarde, né? Sim. Interessante eu repetir uma síntese daquilo que o senhor fez na homilia de hoje. Então, veja, o que acontece é o seguinte, no diálogo com os protestantes, nós temos que, em primeiro lugar, saber identificar uma coisa. Esta pessoa está querendo dialogar? Querer dialogar é o seguinte, é você sentar com a pessoa e estar disposto a mudar de ideia. Se você está disposto a mudar de ideia, então tem diálogo. Não é? Então, a pergunta é, convém isso? Ou seja, essa pessoa realmente está querendo dialogar? É diálogo ou discussão, né? Porque na verdade a maior parte das vezes são simplesmente bombas que a pessoa joga para abalar a fé do outro e não quer ouvir a resposta. Você vê claramente que ela não está te ouvindo, que não está afim de ouvir você e que foi treinada para não ouvir. Não é? Então, isso daí não é diálogo. Agora, se você, católico, realmente tem dúvida a respeito da veneração à Virgem Maria, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aqui está a diferença fundamental, e aqui eu vou dizer alguma coisa diferente que eu não disse hoje à tarde, né? A diferença fundamental entre nós católicos e os protestantes. Nós católicos cremos na igreja. O protestante não crê na igreja. Nós cremos na igreja. Crer na igreja quer dizer o seguinte, nós cremos que Deus se fez homem e a encarnação de Jesus Cristo continua ao longo da história no seu corpo chamado igreja. Este corpo chamado igreja é que garante que nós continuamos na fé de Jesus Cristo. Não é um livro chamado Bíblia. A Bíblia faz parte do patrimônio desse corpo, faz parte das coisas boas e das riquezas desse corpo. Mas o que garante a coesão, não é, do corpo é a mesma alma que é o Espírito Santo, a mesma fé, etc. Pois bem, este corpo que é a igreja, esse corpo sempre venerou a Virgem Maria. Então, é importante a gente entender, não me interessa citar para você um versículo bíblico que te diga e que prove para você que Nossa Senhora, que nós podemos venerar Nossa Senhora. O versículo bíblico está cheio. Doravante as gerações me chamarão de bem-aventurada. Pronto, citei um versículo bíblico. Mas acontece que se eu cito um versículo bíblico para você, eu estou entrando dentro da mentalidade protestante e não me interessa. Não me interessa entrar nessa mentalidade de que a Bíblia é que sustenta tudo. Não é a Bíblia que sustenta tudo. É a igreja. É a fé de 2000 anos da igreja. É a grandeza. Ah, mas a igreja, porque a Inquisição, porque as cruzadas, porque os papas que tinham filhos, porque Galileu Galilei, porque os pedófilos, etc. e tal. Mas, meu irmão, nós pertencemos à igreja dos santos. É essa a igreja na qual eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte da igreja dos santos. Na igreja de São Francisco, na igreja de Santo Antônio, na igreja de Santo Tomás de Aquino, de Santo Inácio de Loyola, e os santos mais recentes, Santo Pio de Pietrelcina, São José Maria Escrivá, etc. Essa igreja que eu faço parte. Agora, ninguém julga uma comunidade pelos seus piores elementos. Você vai fazer um estudo sobre o Brasil e você vai, eu quero saber como é a cultura brasileira, e vai aos presídios. Mas escuta, que maluquice é essa?
Você vai ao presídio? Então você vai julgar a Igreja Católica a partir dos malucos, dos seus traidores? Entende? Você vai julgar o colégio dos 12 apóstolos a partir de Judas? Não. Então, nós fazemos parte de uma igreja de 2000 anos, o corpo de Cristo, a continuidade do mistério da encarnação, o corpo de Cristo ao longo dos séculos. Esta igreja, ela é não somente infalível nos seus ensinamentos, ela é impecável, no sentido que o núcleo desta igreja é santo, membros pecadores, mas o núcleo que é Cristo é santo. Então, esta igreja é santa. Nós cremos nela e fazemos tudo aquilo que os santos fizeram. Então, porque os santos veneravam Nossa Senhora, eu vou venerar também. Acabou. Esse é o argumento cabal. Os santos rezavam o terço, os santos veneravam Nossa Senhora, os santos faziam tudo isso, eu vou fazer também. E não é por versículo bíblico, não. Versículo bíblico até tem. Até tem. Bendita aquela que acreditou, disse Isabel. Né? A que devo a honra de receber a que devo a honra de receber a mãe do meu Senhor. Etc e tal. Né? E você vê versículo bíblico até tem, mas não adianta citar versículo bíblico se o sujeito não crê na igreja. Esse é o problema. Padre Paulo, o tempo terminou, não é? Padre Paulo é um convidado aqui permanente da Escola da Fé. Eu já disse que toda vez que ele vier aqui dar aula na teologia, vem dar aula aqui também na Escola da Fé. Já está combinado, ele já sabe, quando ele chega ele já me avisa, estou aqui, estou no pedaço. Digo, então, a quinta-feira já é. E se vocês quiserem até sugerir algum tema para o Padre Paulo abordar aqui, eu estou aproveitando esse ano da fé, que é amplo, que tem catecismo, tem o concílio, tem a nova evangelização, é outro tema que a gente pode conversar na outra conversa, né, no outro dia, né? Mas está aí. Ricardo, faça aí o teu sorteio. A primeira pessoa que ligou, professor, se associando à Canção Nova pelo débito automático... hoje não é sorteio, tá? Foi o Wagner Ferreira, da cidade do Rio de Janeiro. Que bom. Muito obrigado, Wagner. E lembrando que você vai receber aí na sua casa, olha, O Brilho da Castidade, do professor Felipe Aquino, e o livro do padre Roger Araújo, sobre o Beato João Paulo II, Uma Vida de Santidade. Muito obrigado, Wagner Ferreira. Ok, Padre Paulo, olha, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Parabéns pelos 20 anos de sacerdócio. Que Deus realmente o abençoe. Que a gente reze, cada um de nós rezemos pelo Padre Paulo aí nas nossas orações, né? Como dizia um bispo para mim, não se esqueça de mim nas suas preces, né? Não se esqueça do Padre Paulo nas suas preces, tá bem? Padre Paulo, eu convido o senhor para nos dar, então, a bênção para a gente concluir o nosso programa. Com muito gosto, e quero colocar nesse meu 20º ano de sacerdócio toda a minha gratidão pelo povo de Deus, que a gente sabe que se tem um padre de pé, é porque tem um povo de joelhos, né? Então, realmente agradecer de coração, né? Porque nós somos um só corpo. É aquilo que eu estava dizendo que é a igreja. Nós somos um corpo. Então, o bem de um, o bem de todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Para que seja... Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram participar aqui conosco, ao vivo, do nosso programa. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Amanhã temos o nosso programa Pergunte e Responderemos, às 15h30, ok? E na próxima quinta-feira, se Deus quiser, voltaremos com a Escola da Fé. Fique com Deus.